Juízes, capítulo 8. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: Por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Por que fez isso com a gente? E tiveram uma discussão muito forte. Mas Gideão disse a eles: O que eu fiz com os midianitas não é nada comparado com o que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo de famílias de Abiezer fizeram. Deus entregou Oreb e Zeeb, os chefes midianitas, a vocês. Que foi que eu fiz que possa ser comparado com isso? Quando Gideão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Gideão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e o atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir o inimigo. Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: Estou perseguindo os chefes midianitas, Zeba e Salmuna, e os meus homens estão muito cansados. Por favor, deem comida para eles. Mas os chefes de Sucote responderam: Por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna? Está bem. Mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu rasgarei a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto. Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali. Mas os homens de Penuel lhe deram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado. Aí Gideão disse: Quando eu voltar, são e salvo, derrubarei esta torre! Zeba e Salmuna estavam em Carcor com seu exército. De todo o exército dos povos do deserto, restavam apenas 15.000 homens. 120.000 tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto, a leste de Noba e Jogbeal, e atacou de surpresa o exército inimigo. Zeba e Salmuna, os dois chefes midianitas, fugiram, mas ele os perseguiu e os prendeu. E o exército inteiro foi derrotado. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. Então o rapaz escreveu para Gideão os nomes dos 77 chefes e líderes de Sucote. Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote. Vocês lembram que quando me desprezaram, vocês disseram que não iam dar comida para o meu exército cansado, porque eu ainda não tinha prendido Zeba e Salmuna. Muito bem, aqui estão eles! Então pegou os espinhos das plantas do deserto e com eles castigou os chefes de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Aí perguntou a Zeba e Salmuna: Com quem se pareciam os homens que vocês mataram em Tabor? Pareciam com você. Todos tinham jeito de príncipe. Eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Senhor Deus
que se vocês não os tivessem matado, eu também não mataria vocês. E disse a Jeter, o seu filho mais velho: levante-se e mate-os. Mas o rapaz não tirou a sua espada. Ele estava com medo, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Salmuna disseram a Gideão: venha você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Aí Gideão matou Zeba e Salmuna, e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Os homens de Israel disseram a Gideão: você nos salvou dos midianitas. Portanto, seja o nosso governador. E depois de você, o seu filho e o seu neto. Eu não serei o governador de vocês. E o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. Mas vou fazer um pedido. Cada um me dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: nós os daremos com prazer a você. Então estenderam uma capa e cada um pôs nela os brincos que tinham tomado dos midianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares e as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam. E sem contar também os enfeites que estavam no pescoço dos seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um ídolo e o colocou em Ofra, a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e a sua gente. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão viveu. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele também teve uma concubina em Siquém, e ela lhe deu um filho. Gideão pôs nele o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu bem velho e foi sepultado no túmulo de Joás, o seu pai, em Ofra, a cidade do grupo de famílias de Abiezer. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal-Berite como seu Deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus, que os havia livrado de todos os inimigos que viviam ao redor deles. E também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel.